Muito bem, estamos juntos, são 6 horas da manhã e o programa aqui na Novo Tempo agora é Reavivados por Sua Palavra. A gente estuda um capítulo da Bíblia por dia e eu quero dar uma saudação muito carinhosa a você que dedica esse tempo para estudar a Palavra de Deus, tão importante, tão fundamental para todas as decisões da nossa vida. Parabéns, você que se levanta, estuda a Palavra, arruma a cama e sai para ser Jesus para as pessoas. A gente precisa de muita gente assim, não é? Mas temos muita gente também no YouTube, claro, as pessoas que estão inscritas ali, que assistem o programa em vários horários, diferentes horários, e ainda compartilham o programa, copiando o link, compartilham com seus amigos. Vale a pena fazer isso. O nosso canal no YouTube é Reavivados por Sua Palavra, NT. Se você ainda não se inscreveu, porque você aqui faz o programa das 6 com a gente, né? Direto da Novo Tempo, você pode ir lá fazer sua inscrição, dar o seu like, que é importante, e clicar no sininho para saber das novidades. E compartilhar, copie o link, compartilhe com seus queridos, suas queridas também, tá bom? Então vamos estar esperando você lá no YouTube e a qualquer hora do dia. E você pode repetir isto e outros dias e ver de novo o capítulo, tem muitas possibilidades, a partir da 00:01, ok? Vamos lá. Então, vamos fazer o capítulo 15 hoje, vamos estudar juntos o capítulo 15 do primeiro livro de Crônicas. Estamos aí bem alinhados aqui e animados, passando aí pelos vários capítulos da Bíblia, né? O capítulo 14, a gente sempre dá uma olhada no capítulo anterior para a gente se situar, não é? No contexto, é o início do reinado de Davi. Davi que recebe presentes de Hirão, que se torna seu amigo, e depois amigo também de Salomão, do seu filho, próximo rei. O povo o seguia por dedicação, por fidelidade. Aqui vem a primeira batalha. Antes, uma curta genealogia. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Ele teve muitas mulheres, isso era uma questão cultural da época, nunca teve aprovação de Deus, essa questão da poligamia. Ele gerou mais filhos e filhas ali e sempre dava uma confusão, né? Essa questão de mais de uma mulher, filhos de várias mulheres, sempre dava uma competição. Não é o plano de Deus, nunca foi o plano de Deus, foi tolerado por Deus como Deus tolera tantas outras coisas, não? Davi, então, derrota os filisteus. Ele, antes de sair para a batalha, ele consulta a Deus. Devo ir ou não? Deus diz, vai, vou entregar os inimigos. Novamente, esses inimigos que deixaram os deuses deles, que eram os protetores da batalha, que não adiantou nada, Deus se mostrou maior, voltam e Davi pergunta, devo ir? Não, agora você vai por trás, eu vou na frente e vamos ganhar a batalha, vamos destruir juntos, né? Eu vou na frente. E Davi fez como Deus ordenara e a batalha foi positiva e se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor dera a vitória para Davi. Esse é o capítulo 14, agora a gente entra no capítulo 15. Perfeitamente, agora estamos no capítulo 15, primeiro livro de Crônicas, capítulo 15. E alguns dizem assim, pastor, por que o senhor não fala primeiro Crônicas 15? É porque às vezes eu me atrapalho. Se eu falar assim, eu posso dizer até o do outro livro, que foi Segundo Reis, porque a gente grava uma porção de programas, você sabe disso, é uma temporada que a gente grava, né? Então eu falo o capítulo, aí já me situo, aí falo o livro, mas você pode fazer de qualquer jeito. Se você está entendendo, está ótimo. Capítulo 15, então, do primeiro livro de Crônicas, ou primeiro Crônicas, capítulo 15. É um capítulo bem interessante. Antes quero mandar um abraço aqui para os anjos da esperança, fabulosos, né? Queridos, parceiros da Rede Novo Tempo, TV, rádio, mídias sociais, estudos bíblicos, não é? São não só estudos bíblicos, mas tem de família, tem de saúde, para crianças, um material excelente que a Novo Tempo está levando até você, não é? Tudo para pregar o Evangelho em todo o mundo, em português e espanhol. E Deus está abrindo as portas, está indo à frente.
como foi aqui o último capítulo que nós vimos, né? Demos uma repassadinha no 14, agora chegamos ao 15, que Davi vai corrigir um erro que ele tinha cometido. Custou a vida de uma pessoa, de Uzá. Às vezes a gente tem boa intenção em fazer as coisas e acaba não sendo efetivo, né? Alguém já dizia que de boas intenções o inferno está cheio, né? Mas a gente não crê nisso, né? Primeiro que o inferno não existe aqui, não existe agora. Você não morre e vai para o inferno, não vai para o céu. Isso é a Bíblia, está forrada em falar sobre isso. Mas as boas intenções, né? Você teve boa intenção, mas fez uma coisa errada. Então, Davi teve uma boa intenção, fez um carro bonitinho, de madeira nova ali, bem novinho, nunca foi usado, colocou a arca em cima, colocou ali alguns animais para carregarem esta carroça, colocou os seguranças da carroça, o Aiô e o Uzá, são nomes bem diferentes, né? E eles estavam ali para controlar a situação, e estavam cantando, estavam jubilosos, estavam felizes. De repente, os animais deram lá uma titubeada e a arca fez que ia cair, e Uzá colocou a mão para segurá-la, e foi quando ele foi ferido pelo Senhor e ele morreu. Davi ficou chateado, não entendeu aquilo, que coisa é essa, temeu o Senhor por causa daquilo, acabou com a alegria, ele deixou a arca em Obed-Edom, e foi abençoada essa família. Ali, por 3 meses ficou a arca, porque ele não estava entendendo o que tinha acontecido. Agora ele entendeu. O capítulo 15 é o entendimento do erro de Davi. Errar, tudo bem, nós vamos errar em alguns momentos, por desconhecimento, às vezes por birra, né? Vamos errar, ou porque queremos, por uma decisão, né? Alguma coisa que nós fizemos ali adredemente, como dizia um professor meu, fazemos de propósito. Isso pode acontecer. Você pode errar sem conhecer também. Mas a partir do momento que você conhece o seu erro, que você descobre o seu erro, abordagem sobre um determinado assunto com a esposa, com o marido, com um desconhecido, assim que você descobre o seu erro, o arrependimento é uma coisa boa, né? E arrependimento quer dizer tristeza por aquilo que você fez, tristeza e abandono do erro. Aqui está o correto, tristeza e abandono. E Davi, mais para frente, não agora, mas Davi, lá para frente, ele vai nos ensinar muito essa questão da tristeza pelo pecado e do abandono do pecado. Aqui ele já dá um exemplo. Ele errou em fazer alguma coisa que Deus não tinha pedido. Deus nunca pediu para colocar a arca de um lugar para o outro, em cima de uma carroça, para levá-la. Não, ele já tinha dito como isso devia ser feito. E agora Davi fez exatamente como Deus havia dito. Bom, aqui diz que fez Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Ela teria um lugar para chegar. Davi já tinha sua casa, as várias casas administrativas, né, prédios, edifícios administrativos ali do governo, né, do reinado dele, ali em Israel, em Jerusalém, e preparou um lugar para a arca, mais ou menos parecido como era o mesmo lugar, ou o lugar que Moisés preparou, uma tenda. Não era um lugar definitivo, ele queria fazer um lugar definitivo. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Agora entendeu, tá vendo? Arrependimento é sentir tristeza pelo que aconteceu e mudança de comportamento. Quem faz isso? É Deus. Deus é quem chama para o arrependimento. Ele não é uma coisa do homem. O máximo que a gente pode ter é remorso. Mas Deus cria o arrependimento, convida para o arrependimento. Então vou para essa câmera aqui agora. Davi fala, não é? Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. Ele os elegeu, ele entendeu tudo aqui. Então ele está recuperando o erro que cometeu, né? Davi reuniu todo Israel em Jerusalém. Quando a Bíblia fala em todo Israel, são os homens, né? Mais os homens que vieram para Israel, mas lógico que mulheres e crianças também estavam ali em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor para o seu lugar, o lugar que ele tinha feito, que tinha preparado. Então reuniu Davi os filhos de Arão. Agora ele começa a mencionar os filhos de Arão, que são as
as clãs sacerdotais, né? Sempre fazendo essa diferença entre sacerdotes, levitas, não é? Porteiros, os cantores e os músicos. Então, eles estavam dentro desse povo aqui todo. Vou citar rapidamente aqui, a partir do verso 5, os filhos de Coré, 120, Merari, 220, Gerson, 130, ainda outros descendentes também de Arão, Elisafã, 200, que na realidade eles eram de Coate, né? O Elisafã era de Coate e o Hebron também era de Coate. 280 essas duas tribos, e ainda menciona Uziel, 112, dá um total de 868 pessoas que vinham de Arão, levitas. Ele aprendeu a lição, quem mexe com isso são os levitas. Bom, também eles não estavam acostumados com isso. Também Saul não teve nenhum interesse em apoiar o clero, podemos dizer assim, né? Ou os levitas, ou os sacerdotes, nem a arca tampouco. Eles não faziam conta de nada daquilo. Por quê? Porque o império, o reino de Saul era centrado nele, nas suas vontades. De repente ele deixava uma coisa importante e ia atrás de Davi. E fez isso várias vezes, sem razão, assim, lógica nenhuma, apenas o seu ciúme mortal. Saul tinha um ego muito grande, como a gente costuma dizer, um ego enorme. E o ego sempre nos atrapalha, né? Nesse sentido aqui, o egoísmo, né? Estou falando do egoísmo. Ser egoísta sempre nos atrapalha. Ninguém que é egoísta consegue enxergar o outro. E evangelho é quando a gente enxerga o outro. Evangelho é quando a gente enxerga a necessidade do outro. Evangelho é quando a gente consegue sair da gente mesmo para poder aliviar o sofrimento daquele que está precisando de uma palavra, de comida, de roupa, etc. O ego faz com que você olhe para dentro de você mesmo. Lutero que fala isso, né? Falou, depois do pecado o homem virou um corcunda porque ele só consegue olhar para dentro dele mesmo. Isso é triste, é terrível e infelizmente há muitas pessoas que vivem nesta ilha chamada egoísmo, sozinhos na ilha. Eu me basto. Não é? Bom, aqui então ele tem esse pessoal todo que o apoia, que o ajuda, mas além destes, ele chamou a Zadok e Abiatar e os levitas, os sacerdotes Zadok, vejam aqui a diferença. Sacerdote, o verso 11, chamou os sacerdotes Zadok, né? E Abiatar, Zadok vai ter um papel importante aqui, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab. Ele faz essa diferença entre os levitas e os sacerdotes, porque têm funções diferentes. Davi estava retomando essa questão do santuário, do sistema que Deus havia deixado. Verso 12, então, ele já vai na direção de ter um sistema bem posicionado, religioso, o ritual, e ele diz assim, vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e os vossos irmãos. Santificai, vocês são os cabeças, então vocês devem se santificar, se lavar, né, estarem lavados, estarem santificados, porque o trabalho que nós vamos ter será um trabalho maravilhoso. Vamos conduzir a arca do Senhor. Agora sim, ele estava se preparando para conduzir a arca da maneira como Deus tinha orientado Moisés. Não é? Quando a gente deixa a palavra de lado, a gente perde os costumes da palavra de Deus. A gente vai viver pela nossa própria vontade. E foi o que aconteceu com o povo em geral. A arca não era importante, segundo Saul. Até Saul matou o sacerdote, o sumo sacerdote, seus filhos. Isso não é importante. Ele estava dizendo isso. Agora Davi retoma, dá valor às coisas importantes de Deus. Então a gente não pode ficar desprezando as coisas antigas, viu? As coisas antigas são boas também, a gente deve se modernizar, deve ter uma pregação atualizada. Não? Isso não quer dizer que a gente deve pregar outra coisa a não ser a Bíblia. Não. A gente pode até usar de ilustrações e tal, mas a palavra tem que ser pregada. A palavra é fundamental. E ele foi a palavra para descobrir tudo isso. Santificai-vos,
vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que preparei. Tá aí? Bom, eles obedeceram, fizeram tudo dessa maneira. Da primeira vez não deu certo, não é? Deus os castigou por isso. Então agora nós vamos buscar da maneira correta. Da segunda vez vai ser a maneira correta. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, você já entendeu a diferença, para fazerem subir a arca. Aqui agora, os filhos dos levitas trouxeram a arca aos ombros pelas varas, aquilo que eu tinha dito, que nela estavam, as varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado segundo a palavra do Senhor. Ok, ele chegou na compreensão. Você errou, não precisa ficar no erro. Levante-se. Mas eu já estou cometendo esse erro, não importa quantas vezes cometeu. Se é uma coisa muito grave, levante-se que o Senhor está chamando você. Ele vai lhe dar forças para o arrependimento, tristeza e abandono. Quem dá a tristeza? O Senhor. Quem enternece o coração? O Senhor. E abandonar o pecado, você pode ter muita força de vontade, mas a sua luta não é contra carne e sangue. Não. Sou adúltero. Não, eu vou controlar agora minhas paixões, meus estilos. O Senhor tem que estar ali. A mentira, não é? A contrafação, não. A falsidade, o mexerico. Como é que eu venço essas coisas? Com o poder de Deus. A luta não é contra carne e sangue. Essas coisas não são carne e sangue. Não são carne e sangue. Moisés, então, tinha ordenado e tudo mais. Pronto, agora são designados os músicos para o templo. Não podia faltar a música. Israel cantava demais. Demais não, cantava. Cantava muito, tocava muito. Tudo tinha que ver com música. Os salmos eram estas partes cantadas da Bíblia, pena que nós não temos aqui a partitura, né? Disse Davi aos chefes, no verso 16, aos chefes dos levitas, que constituíam a seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúde, com harpas, com símbolos, se fizesse ouvir e levantassem a voz com alegria. A mesma alegria que estavam tendo quando estavam trazendo a arca até com um carro errado, de maneira errada, não é? Mas o coração estava feliz, mas estavam fazendo da maneira errada. Agora, ele reúne os levitas que cuidavam dessa parte da música, cantores, músicos, todos instrumentos. Vamos levantar a voz, vamos ouvir os instrumentos com alegria. Como é que nós adoramos a Deus? A música, quanto mais down, quanto mais para baixo, não quer dizer que ela é de Deus. Há cânticos com alegria, há músicas de reflexão, é verdade. Tem que refletir sobre isso, uma música mais tranquila. Mas há músicas de alegria. São diante do estonteante poder de Deus, a música com alegria. Então eles designaram os levitas com louvor. Ali estavam os porteiros, ali estavam também os cantores, e todos estavam muito animados. Como é que é o seu culto hoje, né? Como é que você cultua a Deus? Em casa, cante uma música, subia uma música durante o dia. Na igreja, tenha músicas vibrantes, tenha músicas que tenham conteúdo, que possam falar ao coração. Como é que nós louvamos hoje? Os instrumentos, instrumento não pode, aquele não pode. Gente, vamos ter bom senso na escolha das músicas, dos instrumentos, vamos ter bom senso. Antigamente, só piano dentro de uma congregação, esse é de Deus. Deus aqui diz uma porção de instrumentos, né? Muitos instrumentos. A arca então é levada para Jerusalém. Sacrificaram 7 novilhos, 7 cordeiros. Davi estava à frente, ele tirou a sua estola real, estava como a estola de sacerdote, não dizendo que ele era um sacerdote, mas ele estava igual, ele estava no mesmo nível que as outras pessoas. E estava muito feliz e dançava feliz e cantava, e a sua esposa Mical, filha de Saul, olhou tudo aquilo e o reprovou e o desprezou no seu coração. E agora a história continua. Mas vamos fazer a vontade de Deus do jeito que Deus pediu. Não invente os seus 10 mandamentos. Não invente a sua Bíblia, o seu Antigo Testamento, não invente o seu Novo Testamento, não invente um evangelho. Siga a palavra de Deus. Vamos orar? Pai bondoso, estamos terminando mais um capítulo aqui, ainda queremos meditar numa linda música,
mas queremos que o nosso coração esteja ligado ao Teu. Nós queremos que a Tua palavra possa dirigir a nossa vida, que possamos ouvi-la e praticá-la, e quando errarmos, possamos sentir a tristeza pelo pecado, motivados pelo Espírito Santo, e a mudança do caminho. O Senhor nos ajude e nos dê forças, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você fica com um clipe musical e a gente volta para o próximo capítulo. Sempre ouvi falar de um Deus supremo que faz milagres. Um Deus que pode tudo e atende às minhas necessidades. Não entender o que se passa comigo não quer dizer que Ele não está agindo. Viver em fé, acreditar no poder de Deus, só pela fé que viverei o impossível. Vivendo o impossível com Deus, saber que é possível com Deus e seu poder, ainda que eu não veja por onde caminhar, confio em Deus, confio em Deus, vivendo o impossível. Não entender o que se passa comigo não quer dizer que Ele não está agindo. Viver em fé, acreditar no poder de Deus, só pela fé que viverei o impossível. Vivendo o impossível com Deus, saber que é possível com Deus e seu poder, ainda que eu não veja por onde caminhar, confio em Deus, vivendo o impossível. Mesmo que meus olhos não possam ver além, confiarei em Ti. Mesmo que meus olhos não possam ver além, confiarei em Ti. Mesmo que meus olhos não possam ver além, confiarei
saber que é possível com Deus e seu poder. Ainda que eu não veja por onde caminhar, confio em Deus.